Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 13 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é: a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nosso devocional de hoje ele é muito importante porque se nós estamos numa jornada de meditação das Escrituras, é muito importante que tenhamos convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus em um tempo em que mais do que nunca a Bíblia tem sido questionada na sua autenticidade. Quem nunca foi questionado a respeito da Bíblia ser inteiramente confiável ou se o que temos nas mãos hoje é realmente aquilo que foi escrito na sua versão original? Quem nunca foi questionado a respeito da Bíblia ter se tornado historicamente duvidosa e culturalmente atrasada? E quem nunca foi questionado por pessoas que são como pombos que ciscam nas praças, consumindo uma infinidade de fragmentos de conhecimentos que são disseminados por todo tipo de mídia social, literatura, cinema, confirmando que não se faz mais céticos como antigamente, uma vez que no passado, para alguém afirmar não acreditar em algo, ele deveria ter estudado exaustivamente sobre o assunto. A questão é se as pessoas que hoje questionam a autenticidade e a veracidade das Escrituras chegaram ao menos ler as Escrituras ou estudar exaustivamente sobre o assunto. Para entender melhor esse cenário, eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quando se questiona sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, nós vamos nos posicionar diante dessa questão a partir de duas perspectivas. E nós vamos chamar isso de os dois lados da mesma moeda. Ou então poderíamos chamar de os dois lados da mesma ignorância. Por quê? Porque por um lado nós temos o relativismo moderno baseado no pensamento sofista, em que o homem é a medida de todas as coisas. E a partir da medida do homem se tira conclusões reducionistas sobre assuntos que são muito abrangentes. Do outro lado da moeda, nós encontramos o pensamento religioso fideísta que resiste veementemente a qualquer discussão sobre alguma variação nos manuscritos antigos, nas escrituras, como se isso pudesse de alguma maneira comprometer o seu caráter inerrante, a sua infabilidade, a sua inspiração e a sua veracidade. Esse texto que nós lemos de Pedro parece falar sobre dois tipos de pessoas. Primeiramente, aqueles que são os destinatários originais para quem as palavras de Paulo são difíceis de entender. Assim como Pedro vai falar daqueles que, sem esforço algum em procurar entender as palavras de Paulo, por ignorância ou falta de instrução, distorcem e deturpam as Escrituras, dando outro sentido à sua mensagem, conforme bem lhes parecem, segundo as suas próprias interpretações. Então a pergunta que se faz é: o que céticos e religiosos teriam em comum? O que parece ter em comum aqui é a falta de um conhecimento profundo das Escrituras, porque aqueles cristãos a quem Paulo escreveu as suas cartas, suas palavras eram difíceis de entender, e os céticos, por falta de entendimento, distorcem a palavra, dando as suas próprias interpretações. Então nós nos vemos diante do cenário em que ninguém entende as palavras
de Paulo, nem os cristãos para quem ele escreveu, nem os céticos que por falta de entendimento conseguem interpretar a mensagem corretamente. E pior do que não entender as palavras de Deus é não haver um pressuposto de fé numa busca por maior profundidade na compreensão da Bíblia como a palavra de Deus. Nós sabemos que o ceticismo moderno não é profundo na sua argumentação a respeito das Escrituras e, por falta de entendimento, distorce completamente o seu sentido e o seu significado. A questão é se nós, como homens e mulheres de Deus, estamos dispostos a nos aprofundar na compreensão da Bíblia como a palavra de Deus. O teólogo Grant Osborne, que escreveu um livro muito bom chamado A Espiral Hermenêutica, ele vai dizer que as verdades do Evangelho são simples, mas a tarefa de desvendar o significado original dos textos específicos é complexa e exige trabalho árduo. Então nós devemos tomar muito cuidado para que não venhamos falar de uma simplicidade bíblica a partir de uma perspectiva simplista e fideísta. Fideísta no sentido de negar a razão em nome da fé. Fideísta no sentido da negação de qualquer nível de argumentação em nome de uma fé mística que é muito frágil e vulnerável na sua fundamentação. É verdade que a palavra de Deus é simples, mas a tarefa de desvendar o seu significado não só exige esforço, como também exige iluminação do Espírito. Lembre-se que Jesus contava parábolas não para mostrar que o Evangelho é simples, mas para mostrar que o homem é incapaz de entender espiritualmente as coisas simples do Evangelho. Por isso que ele contava as parábolas e ninguém entendia, e os discípulos só entendiam depois que Jesus abria e desvendava o seu real significado. A verdade é que o Evangelho é simples, mas o homem é incapaz de entender a simplicidade do Evangelho sem a iluminação do próprio Espírito de Deus. Por isso, como nós já meditamos aqui a respeito das estruturas originais, nós não podemos pensar de forma fragmentada as Escrituras apenas a partir de uma perspectiva espiritual, ou as Escrituras apenas a partir de uma perspectiva lógica, filosófica, ou as Escrituras apenas a partir de uma perspectiva científica. Nós temos que olhar a partir da sua integralidade, como uma palavra revelacional que tem uma lógica filosófica e ela tem a sua validação científica. Por isso, assim como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela Deus se revela aos homens, nós também cremos que ela é a palavra de Deus, porque historicamente ela se comprova a palavra de Deus. Quando as pessoas questionam a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, fundamentadas no argumento de que não existem mais os manuscritos originais e que os primeiros cristãos teriam alterado essas cópias originais, afetado então diretamente na doutrina do Evangelho, é muito importante que a gente entenda o porquê que não existem mais esses manuscritos originais e entendamos que o fato de não existirem esses manuscritos originais não compromete a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, porque os papiros usados para os manuscritos originais duravam uma média de 100 anos apenas, e eles se perderam por motivo de desgaste, de tanto serem copiados. Então, quanto mais os escribas copiavam os manuscritos originais, mais a palavra de Deus se multiplicava. Contudo, os manuscritos iam se desgastando e se perdendo com o tempo. Porém, todo manuscrito antigo que é encontrado e validado cientificamente pela arqueologia e pela manuscritologia, se torna uma testemunha a favor do texto original. Então olha que interessante, o fato de não haver manuscritos originais não se torna um problema diante de inúmeras testemunhas a favor do texto original. Só no primeiro século foram encontrados pelo menos 99 manuscritos antigos que dão testemunho do texto original. E até 2015 já foram catalogados 5.849 manuscritos que dão testemunho do texto original do Novo Testamento. Uma vez que nós entendemos que a falta de um manuscrito original não se torna um problema diante de tantas testemunhas a favor
favor do texto original, nós nos vemos diante do questionamento a respeito das possíveis alterações desse texto original. E alguns questionamentos fundamentais com relação a isso seria: existem variantes textuais na Bíblia, ou seja, existem alterações no texto bíblico? E se existem alterações, quantas alterações existem? Que tipo de alterações existem? Essas alterações do texto bíblico comprometem alguma doutrina ou algum fundamento teológico? Será que a essência da fé cristã teria sido comprometida pelos escribas que copiavam os manuscritos originais? Segundo uma pesquisa científica realizada por Daniel Wallace e outros eruditos que trabalham com essa manuscritologia, 75% das variações que são encontradas a partir da comparação desses manuscritos bíblicos não passam de pequenas diferenças de ortografia que são fáceis de ser detectadas por esses estudiosos. E o restante das variações que são encontradas nesses manuscritos bíblicos são por omissão de palavras, substituição de palavras, ou adição de palavras, ou ordem de palavras. Essas variações aparecem muitas vezes na sua Bíblia entre colchetes, com uma observação de que aquela palavra não aparece em todos os manuscritos encontrados. Por isso, com base em tantas testemunhas a favor dos manuscritos originais e também constatando-se que as variações existentes não comprometem a essência original do Evangelho, Dr. Wallace ele vai afirmar que vale mais 1 grama de evidências do que 1 quilo de pressuposições. Então, o que existe muitas vezes são pressuposições a respeito das Escrituras do que evidências históricas e científicas que existem a favor dela. Esse embasamento histórico e científico a favor da autenticidade das Escrituras, ele é importante. Porém, para nós, o fator validador primordial da Bíblia como palavra de Deus é o fator revelacional. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus não apenas porque a Bíblia fala sobre Deus, mas porque Deus, em sua soberana sabedoria, decidiu se revelar aos homens por meio dessa palavra. Esse é o fator teológico fundamental a partir do qual nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus se revela aos homens através dessas palavras. John Frame vai dizer que a Bíblia não é meramente um registro humano da história dos judeus e do cristianismo. Antes, é o testemunho de Deus acerca de si mesmo. É Deus falando a nós. E como que essa revelação de Deus chegou até as Escrituras? Essa revelação, ela se dá por meio da inspiração. A inspiração é um meio pelo qual Deus se revela. Lembrando que a palavra inspiração se aplica principalmente aos escritos inspirados e não aos seus escritores. Paulo vai deixar claro no seu texto a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. Não se trata dos seus autores humanos, mas sim da fonte principal e causa primeira de toda a verdade revelada nas Escrituras. Por isso que Êxodo 24:4 vai dizer que Moisés escreveu as palavras do Senhor, assim como Isaías 38 vai dizer que o Senhor ordenou a Isaías que escrevesse num livro a mensagem de Deus, confirmando que a inspiração está na mensagem e não no mensageiro. Esses mensageiros inspiraram a mensagem como um sopro do Espírito Santo sobre as suas vidas. Portanto, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus não porque fala sobre Deus na terceira pessoa, mas porque é a autorrevelação do próprio Deus. O teólogo Matthew Henry, que é um relevante comentarista das Escrituras, ele diz que o mesmo Espírito Santo que se moveu sobre a face das águas para formar o mundo, se moveu sobre a mente dos profetas para produzir as Escrituras sagradas. Portanto, o fator
fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é que o próprio Deus é a fonte principal e a causa primeira de toda a verdade bíblica. Por isso que é muito importante que a gente entenda que a Bíblia é inspirada por Deus, escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, e não escrita por homens que são meramente produtos do seu tempo e da sua cultura. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito e não produto do tempo e da cultura, ela deve ser interpretada pelo Espírito e não a partir do tempo e da cultura. Por isso que o pressuposto a partir do qual você vai até a Bíblia vai definir o resultado final da sua busca. E aí nós chegamos num terceiro elemento fundamental para que possamos compreender a Bíblia como palavra de Deus, que é a iluminação, o meio pelo qual nós vamos alcançar a compreensão dessa autorrevelação de Deus. Então nós estamos falando de revelação, inspiração e iluminação. A revelação é o ato da autocomunicação de Deus se comunicando aos homens por meio da sua palavra. Já a inspiração é o meio pelo qual essa comunicação de Deus é validada como verdadeira. É a inspiração que valida a Bíblia como revelação de Deus e não apenas um relato histórico e cultural. Então, se a revelação é a autocomunicação de Deus e a inspiração é o meio pelo qual essa comunicação é validada como verdadeira, a iluminação é o trabalho do Espírito Santo em nos ajudar a compreender toda a revelação de Deus nas Escrituras. Sendo assim, a revelação divina, a inspiração divina e a iluminação divina conferem autoridade divina à Bíblia como palavra de Deus. Antes de darmos continuidade, eu quero chamar a tua atenção para algumas sutilezas que existem com relação à autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Algumas pessoas vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, ela não é a palavra de Deus, mas ela reconhece presença de textos que são inspirados dentro da Bíblia. Isso é uma sutileza que questiona a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Um outro posicionamento também é que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Ou seja, ela não é palavra de Deus, mas ela se torna palavra de Deus quando tem uma experiência revelacional com o texto das Escrituras. Contudo, nós cremos que ela não só contém ou se torna, como ela é de fato a palavra de Deus, totalmente inspirada por Deus e com absoluta autoridade de Deus. Porque não se trata de homens que escrevem sobre Deus, mas de Deus que se revela aos homens. Portanto, todo esse entendimento é fundamental para que possamos nos aprofundar na meditação das Escrituras e termos muito bem claro qual é o objeto do nosso estudo, qual é o objetivo da nossa meditação. E o objetivo é que, por meio da iluminação do Espírito, compreendamos toda a mensagem a respeito da revelação de Deus para nós. Qual é o objetivo de toda a sua meditação? O que e quem você deseja encontrar? A sua busca seria uma busca deísta filosófica que procura compreender a Bíblia a partir da lógica humana? Ou a sua busca é uma busca terapêutica psicológica que busca compreender as Escrituras a partir da perspectiva emocional? Ou será que seria uma busca moralista e religiosa que, conforme Mateus 7,13, invalida a palavra de Deus por causa das próprias tradições? Percebe como nós podemos acessar a própria Bíblia a partir de várias perspectivas diferentes? Por isso que é muito importante que tenhamos claro que o objetivo da nossa meditação é encontrar com a revelação da pessoa da palavra de Deus. O próprio Jesus vai dar testemunho desse princípio em João capítulo 5:46, dizendo: "Pois se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito." Você já parou para pensar que toda a Torá, o Pentateuco, esses primeiros 5 volumes da Bíblia falam sobre Jesus?
Jesus está dizendo: Moisés escreveu a meu respeito. O discípulo Felipe confirma isso ao encontrar com Natanael, dizendo: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. João capítulo 1, 45. O mesmo Felipe que pregou sobre Jesus ao etíope a partir da leitura de Isaías. O mesmo Jesus que declarou em João 5, 39 e 40, as Escrituras dão testemunho de mim. Portanto, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é a palavra. Que essa meditação te inspire a ir mais profundo nas Escrituras, não como um livro que se lê, mas como um Deus que se encontra. Que você possa crescer no conhecimento de Deus, que você possa orar sobre isso, meditar sobre isso, compartilhar essa palavra com os seus irmãos. E eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.